Começando o programa Ponto de Encontro, transmitido pela TVB Band Litoral. É uma alegria ter a presença de vocês aqui com a gente hoje, principalmente porque o programa está muito especial. A gente vai conversar sobre os profissionais e como eles estão lidando com essa fase de quarentena. Como será que está sendo isso, hein? Por isso, no programa de hoje, a gente vai ter duas convidadas. A Roberta Lemos, que é jornalista e apresentadora do programa Notícias em Debate, aqui da TVB Band, e também com a psicóloga e coach Ana Detter. E a Roberta já está aqui comigo. Seja bem-vinda, Roberta! Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Tá lúcida ainda nessa fase de quarentena ou tá puxado para você? Tô tentando me manter aqui serena dentro do possível, o que é impossível, eu diria, né? É impossível? Por quê? Você é muito agitada? Olha, é um desafio bem grande, né, Rodrigo? Eu acho que todo mundo está enfrentando isso nesses últimos dias, né? São vários desafios em vários setores. A gente tem as famílias se adequando, né? Tem a questão das crianças com aula dentro de casa, dos profissionais trabalhando home office, quem não cozinhava está cozinhando, quem gostava da rua não pode mais sair. Eu acho que é um período de muitos desafios. Como que era a sua rotina antes da quarentena e como ela está agora, Roberta? Mudou muita coisa? Completamente. Me conta, então. Antes da quarentena, eu acordava cedo, deixava as crianças na escola, às 7 horas eu começava a minha rotina na rua. E dependendo do dia, eu só voltava perto de 7, 7h30, 8 horas da noite, continuava a fazer trabalho em casa e sossegava lá pelas 10, 10h30. Então, eu ficava muito pouco tempo em casa. A gente brinca aqui em casa que quem tá amando a quarentena é o meu cachorro, que vivia sozinho e tá cheio de companhia agora, né? Ele tá achando o máximo. Ele até já tá meio de saco cheio da gente. Todo mundo em cima dele 24 horas, não tá acostumado. Ele não tá nem acreditando com tanto carinho, né? Nossa, tá demais. É o único que tá amando a quarentena. Agora, hoje, né, Rodrigo, a rotina, ela muda e ela muda constantemente. Eu acho que para a maioria das pessoas que está trabalhando home office, que não parou, não teve uma mudança no seu trabalho, eu posso dizer, pelo menos do meu lado, que a gente está trabalhando muito mais. Eu não sei se é porque as pessoas meio que perderam a noção um pouco de não existe esse horário comercial mais, né? Só existe a demanda de você entregar o trabalho. Então, você trabalha sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, não tem horário, né? E as pessoas, parece que elas entraram uma nas casas das outras, então tá todo mundo muito à vontade, né? Um com o outro e acaba dando essa liberdade. Eu mesmo dou essa liberdade para as pessoas com quem eu trabalho e eu percebo que com quem eu falo que trabalha home office, acontece isso, as pessoas estão trabalhando muito mais do que quando elas só cumpriam o horário. Para mim está sendo um momento desafiador, um momento bem difícil, viu, Rodrigo? Agora, eu acho que é um momento também da gente utilizar bastante a criatividade, né? A gente sabe que brasileiro é bem versátil nesse sentido. E eu acho que a gente tem visto, assim, algumas famílias que depois daquele primeiro período, que é aquele período de choque, né? Que todo mundo reclama, muita gente perdendo emprego, diminuindo o salário, algumas mortes, um período muito duro, muito tenso. Eu acho que agora também é um período que as pessoas começam a absorver um pouco melhor a ideia e dar aquela leveza, né? A gente já consegue perceber alternativas que as famílias estão fazendo. Até aqui em casa, eu percebo nas próprias meninas, o início foi muito difícil, agora parece que já se acostumaram, já estão se adequando, estão mais acostumadas ao convívio 24 horas familiar, aos conflitos, às resoluções. Então, eu acho que é um período da gente criar, né? Criar e vencer e aproveitar com isso, né? Dá pra gente tirar muita lição boa desse período de quarentena. Exatamente. Agora, por falar em criar, você é apresentadora também. Mudou o que no teu trabalho, exatamente, né? Quer dizer, você apresenta ainda os programas presencialmente? Não? Como é que ficou isso? Você trabalha em outros lugares também que tiveram mudanças? Me conta um pouco disso. Eu trabalho em alguns locais. De manhã eu faço
uma rádio que também está por aplicativo, né? A gente está evitando esse contato presencial, então eu trabalho de casa, trabalho com assessoria de imprensa para alguns clientes, a maioria também, claro, tudo por aplicativo, por internet, WhatsApp, muita questão home office. E na TV a gente adequou, né? Como todo mundo está fazendo, utilizando os aplicativos. Eu acho que isso trouxe mais versatilidade até para o programa, porque a gente consegue trazer pessoas não só da região, mas pessoas de outros locais do Brasil. A gente acabou já entrevistando gente que estava nos Estados Unidos, na Espanha, o outro estava na China, no Nepal. Então, assim, de certa forma, a tecnologia ela trouxe esse distanciamento, né? O isolamento social trouxe esse distanciamento, mas a tecnologia aproximou. Então, eu acho que para o Notícias em Debate foi um bom projeto, assim. Aprendemos na marra, mas eu acho que o resultado foi muito bom. Agora, Roberta, por falar em jornalismo e por falar em antes e depois, você é jornalista há muito tempo e atuante na área há muito tempo. Eu queria que você fizesse um balanço de como a sociedade recebia a informação antigamente e como ela recebe agora. Você percebe uma diferença nisso? Principalmente com a internet, né, e com a capacidade que as pessoas têm hoje de também interagirem com a notícia? De uma diferença muito grande em relação ao jornalismo é que nas faculdades ainda se ensina isso, mas na verdade a prática mudou muito, né? A gente fala sobre a notícia, sobre a credibilidade, sobre você checar se aquela informação é verdadeira ou não. E a internet, ela trouxe uma possibilidade, assim como ela ampliou a possibilidade de acesso à informação, né, ela também trouxe a questão das fake news muito forte, porque hoje você não precisa ter a credibilidade para postar a informação. Qualquer um pode trazer informação e propagar essa informação. Então, eu acho que nesse aspecto, o jornalismo ele teve o seu revés. A gente tem poucos jornalistas hoje que vão realmente atrás da notícia, até por conta do tempo. A gente vê que é tudo muito, muito atropelado, muita notícia, informação a todo tempo. Então, assim, eu acho que precisa ter um olhar mais atento à questão da veracidade, né, de confirmar os dados, confirmar a informação, para a gente não ter o que a gente fala muito hoje, que é a questão das fake news, né? Exatamente, a apuração, né? Agora, Roberta, a imprensa ela tem sido atacada tanto pelo governo quanto pela oposição ultimamente, né? Você acha que isso se deve pelo fato de que realmente existam alguns veículos que sejam parciais, ou você acha que, na verdade, as pessoas atacam porque a melhor defesa é o ataque? Não, eu acho que é isso que eu te falei, assim, eu acho que com o tempo a gente perdeu um pouco da essência do jornalista, da neutralidade, de você simplesmente retratar o fato. Eu acho que hoje a opinião, a linha editorial, ela está sendo imposta e às vezes ela fala mais alto do que a própria notícia. Então, honestamente, eu acho sim que a gente tem ainda muitos veículos tendenciosos e que, infelizmente, acaba tirando esse brilho que o jornalismo tem. Entendi, Roberta, deixa eu te falar uma coisa. Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui, que eu vou te sugerir algumas pautas, né? Eu vou te sugerir aqui 4 pautas e você vai ter que escolher uma delas. Não vale ficar em cima do muro, você vai ter que escolher, tá? Eu já te adianto que não são pautas fáceis. Então, presta bastante atenção que eu vou começar, tá bom? Vou te dar 4 opções aqui. Ok. Então vamos lá. Pauta A. Entrevistar sem máscara a equipe de enfermagem que acaba de encerrar o plantão em um hospital de campanha no epicentro da pandemia em Nova York. Opção A. Opção B. Resumir em uma manchete a situação política brasileira de meados do governo Dilma até os dias atuais. Opção B. Ok. Opção C. Ser repórter de arquibancada das Olimpíadas de Tóquio e só receber por isso quando os jogos acontecerem. Essa é a opção C. E opção D, entrevistar alguns presidiários de Bangu 2 que estão um pouco alterados, pois acabaram de descobrir que existe um detento infectado com Covid-19 no presídio e planejam uma rebelião iminente. Opção D. Qual que é a opção B mesmo? Qual, a B de bola ou a D de dado? B de bola, B de bola. A B de bola é resumir em uma manchete a situação política brasileira de meados do governo Dilma até os dias atuais. Também não é fácil, hein? Olha. Pode ser uma armadilha isso, tem uma manchete. Pode custar o seu emprego. Tá bom, posso fazer? Qualquer coisa tu edita? Aí, ó, já fiz.
Brasil não sabe se estoca vento ou se pega uma gripezinha. Sensacional! Contrato renovado! Você demitida aí? Muito bom, Roberta! Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que a tua rotina é uma loucura, que você não para, workaholic, muito dinâmica, então a gente sabe que você teve que se organizar para isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada. Sucesso para você, saúde para todos nós. E como a gente sempre fecha o ND, fique em casa que tudo isso vai passar. Concordo assim a gente com espera, você. Né? É verdade. Um grande beijo, sucesso para nós. Obrigada, um beijão. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Uma simpatia, Roberta, né? E no próximo bloco, não vai parar por aí não, porque a gente vai conversar com a psicóloga e coach Ana Detter, que vai comentar um pouco sobre essa entrevista que a gente fez com a Roberta e muito mais. Então não sai daí que eu volto já. Voltamos com o programa Ponto de Encontro. Hoje no nosso papo aqui, a psicóloga e coach Ana Detter, que vai conversar com a gente sobre as profissões na quarentena. Seja bem-vinda, Ana! Muito obrigada, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Ah, para mim é um prazer, uma honra e um bálsamo. Por quê? Eu vou te explicar. Eu sou uma pessoa que sou hipocondríaco e sou workaholic. Então você imagina como é que eu tô nessa quarentena. Um lado de mim tem medo de qualquer tosse e espirro que se aproxime de mim. O outro lado de mim quer trabalhar e quer sair de casa e quer fazer as coisas. Imagina como é que eu tô. Você está uma pilha ligada na tomada. Tipo isso, tô um paradoxo, né? Eu não sei o que eu faço. Exatamente, um paradoxo. A pilha não precisa ligar na tomada. Então, é verdade. Isso está acontecendo demais. Ah, eu não tô sozinho nessa? Não. Me fala sobre isso, então. Você e muita gente está passando por isso, e por esse conflito enorme de não saber o que vai acontecer daqui a pouco. Isso é inédito. Nunca vivemos essa falta de garantia, né? Isso é uma coisa muito legal que, na verdade, eu já ia te perguntar em seguida. A gente acabou de conversar com a Roberta Lemos, né, apresentadora do Notícias em Debate. E ela falou exatamente sobre isso, né? Que teve a primeira fase da pandemia, da quarentena, onde as pessoas estavam em conflito. Uma segunda fase que agora ela está vivendo, que ela está com uma criatividade muito aguçada, né? Você que já tem um olhar mais distanciado, mais profissional, que não surta tanto quanto a gente, meros mortais, como é que você acha que isso vai se desenrolar? Quer dizer, qual que vai ser a terceira fase disso tudo? A terceira fase é o tédio, eu não aguento mais, o que eu vou fazer? Só que tem um lado muito interessante no tédio. Quando a gente se permite ficar no tédio, a gente começa a conhecer o estrangeiro que mora dentro da gente. Porque deste lugarzinho aí, desse estrangeiro, a gente sempre foge. Você não concorda comigo que nós somos todos viciados em entretenimento, em distrações? Concordo plenamente. Acho que o público do Ponto de Encontro também, né? Então, e sim, né? Gostaria até de ouvir comentários se for possível. Ah, você vai ouvir depois. Ah, é? Que vai bom. ter depois, vai ter um momento aqui que a gente vai ter umas perguntinhas aqui de uns telespectadores um pouco duvidosos, mas a gente vai falar disso depois. Tá bom. Então, o que está acontecendo agora? Trazendo à tona aquela obrigatoriedade de se enxergar. Sabe quando a gente fala, pô, cara, vê se enxerga? Agora é a hora, agora vai ser obrigatório, a gente vai se enxergar. E quando a gente está junto com pessoas íntimas, né, que acabou acontecendo isso sem preparação, sem ensaio, sem nada, a gente acaba fazendo um espelho muito grande de um para o outro. E aí, enquanto estamos na projeção, que é um apontando o dedo para o outro, que o outro é que é culpado, a gente não está entendendo nada. A gente vai começar a entender quando a gente começar a olhar para a gente mesmo e falar, beleza, a situação é essa, o conflito é esse, o incômodo é esse. Qual é a minha parte nisso? O que eu posso fazer para mudar? E parar de apontar o dedo para o outro. Então, acho que é época agora, de novo, inevitável e obrigatória, da gente se desenvolver, de lapidar a nossa personalidade, de verdade mesmo. Porque se não for assim, como também tem casos que eu estou atendendo, fica insuportável.
Já teve... Posso contar uma coisa que aconteceu? Queremos, inclusive. Então, não, obviamente, sem citar nomes, né? Não sei daquele meu caso que eu te mandei, pode ser, tranquilo. Aquele bem cabeludo, né? Então... Manda, fala, pode falar. Dois casos. Um caso de um casal que estava para se separar já há um ano. Quando eles resolveram mesmo que iam se separar, começou o isolamento. E os dois estavam em casa e não tinham ainda preparado nada para saírem de casa, mas já tinham decidido que iam se separar. Aí começaram a conviver, inevitavelmente, os dois fazendo home office, não tinham filhos, esse casal. E aí eles começaram a rir da situação. E de nervoso, né? De nervoso, de desespero no começo, porque é muito inusitado você acabar ficando com uma pessoa que você decidiu que não quer mais olhar para a cara dela. Então é irônico, e eles dois começaram a perceber a ironia da situação. Sabe o que ele falou numa sessão? Olha, Ana, nunca fiquei tanto tempo com ela. Ela é legal, menina. Tô descobrindo um lado muito legal nela. Nossa, amor, mas isso daí não é efeito da quarentena. Isso é a mãe de santo dela, que é muito boa. Porque... o amor de volta, né? Não, isso não funciona. E se funcionar, é uma praga. Melhor não. Ô, Ana, você tocou num ponto que é muito legal, que você falou da questão do espelhamento, né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: o que te irrita no outro é o que você tem dentro de você. Isso me deixou muito desesperado, porque eu falei, eu tenho muita coisa então dentro de mim. É verdade isso? É verdade. Quem falou isso foi o Jung, que aliás é um teórico que eu amo. E porque justamente essa projeção. Tudo que a gente não consegue enxergar em nós, a gente acaba enxergando inevitavelmente no outro. Então vamos supor, né? Você é uma pessoa que foge de conflito. Não consegue lidar com conflito de jeito nenhum. Geralmente, estas pessoas falam, eu não aguento lidar com meu pai. Porque o meu pai, ele foge de tudo. Ele não consegue resolver nenhum problema. Quando tem o problema, ele escapa. É dessa forma. Então, acaba transferindo para outras pessoas. A projeção também acontece nesse sentido da expectativa. Vamos supor, aquela mãe que o sonho dela era ter sido Miss, e quando a filha, vem uma filhinha, né, que vem toda cheia de graça, quando chega aos 10, 12 anos, ela começa a fazer da filha aquela bonequinha que é o voodoo dela, na verdade, né? Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Então, e aí, só que a criança, enquanto ela não desenvolve um eu, ela quer ser amada. Então ela vai fazer de tudo para conquistar aquele amor de mamãe. Gente, é cada estrago que acontece. E depois tem que consertar isso tudo, né? Ainda bem que tem conserto. Ainda bem que tem você para consertar a gente, né? Agora, assim, o que você tá falando é o seguinte. Então, essa fase da quarentena, ela funciona como uma lente de aumento, então, pra gente, é isso? Que vai obrigar a gente a olhar para dentro. Exatamente isso. Uma lente de aumento onde você, naqueles detalhes que você não percebia, que passavam batidos justamente por causa das nossas distrações, agora não tem mais como. Então, a coisa fica grande. Então, como é que eu ajudo a lidar com isso? Essa ampliação, a gente acaba fazendo lá no consultório. Aqui, né, no caso, agora online. Eu tô atendendo online todo mundo e funciona, viu? É bem legal. Eu vou querer falar sobre isso depois. Então a gente faz já essa lente de aumento em sessão. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está numa sessão de psicoterapia, a gente está num distanciamento saudável da situação que você vive. E a gente põe essa lente de aumento, mas com um distanciamento seguro, confortável, né? Todo preparado para isso. Você tem suporte para fazer isso, você não vai se perder. Por falar em conforto, você está fazendo atendimento online, ou seja, os teus pacientes, eles estão em casa. Né? Exatamente. Isso faz com que eles estejam mais à vontade. Tem gente que precisa ir pro sótão, para um parque, porque não tem privacidade em casa também. Claro, porque às vezes mora num apartamento com mais várias pessoas, às vezes a casa não é grande.
Mas cada um consegue encontrar o seu canto, sempre. E é muito legal fazer isso, porque é um momento que você tem para olhar para você. E com uma pessoa que está do outro lado, que também vai olhar para você. Coisa rara hoje em dia, porque na verdade todo mundo acaba olhando só para si mesmo, né? Se você vai falar de um assunto, a outra pessoa fala, mas comigo? Nossa, comigo você nem sabe. Você acha que está sendo providencial para a sua profissão essa fase? Eu acho que sim. Porque tem muitas pessoas que preferem estar no conforto da sua casa, não ter que ficar procurando estacionamento. Isso para quem mora na cidade. Mas tem um detalhe, eu já fazia isso há mais de 4 anos. Olha. Então para mim isso não é novidade, eu sou coach também. E a gente faz atendimento, eu já comecei a fazer esses atendimentos de coaching, esse processo de coaching, online, e foi justamente o que me tirou desse preconceito, porque eu vou confessar, eu tinha preconceito, sim, eu achava que não funcionava, que terapia tinha que ser ao vivo, porque eu tinha que ver tudo que a pessoa estava falando, fazendo, gestos, e dá pra ver tudo, sim, funciona perfeitamente bem, tanto que você vê, tem casos de crises que acontecem em sessão, porque isso é provocado muitas vezes, né, para a gente poder enxergar bem ao vivo o que acontece, mas isso não é toda hora, não fiquem assustados, porque sessão de psicoterapia não é sessão de tortura, não, aliás, é bem gostoso. Então, acontece essa mágica aí que a gente faz de olhar pela tela, mas conseguir fazer uma conexão perfeita com o outro que está lá do outro lado. Então, eu acho que isso vai funcionar bastante, sim. Acho que vai dar um passo importante na psicoterapia, principalmente na psicoterapia individual. Com grupos eu já acho mais complicado, porque aí você perde muito, e eu me perco também, né? Um monte de janelinha, eu falo, não, para, um de cada vez. E você acha que essa fase da quarentena e da pandemia em si, ela tá agravando ou gerando novos casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico? Como que tá isso? Com certeza. Tá exacerbando essa situação de isolamento traz pra gente uma acentuação muito grande daquilo que já existia. Eu não vejo que pessoas se transformam, eu só vejo que as pessoas acentuam, exacerbam muito, em vários graus aí, mas aquilo que já tinha. Os conflitos que antigamente eram mais amenos, eles vieram com tudo à tona. Mas eu acho isso muito produtivo. O importante é você não pirar. A sensação que dá quando a gente entra em contato com todo esse conteúdo que estava ali embaixo do tapetinho, é assim, vou pirar. Como que tem tanta coisa para resolver? Não é que tem agora, já tinha. É que você não olhava, agora veio tudo de uma vez, porque tem um monte de pendência lá. E na verdade a vida da gente é sempre assim. Tudo que a gente não resolve, ou vira desavença, que você vai descontar em alguém que não deveria, ou vira doença. Mas para algum lugar vai. Ou vai para dentro ou vai para fora. Então a gente tem que resolver, né? É verdade. Agora, continuando aqui a nossa sessão terapia, só pra gente encerrar, vou ler aqui uma perguntinha do telespectador. Lembra aquele telespectador duvidoso que eu falei no começo do programa? Vou ler pra você agora, tá, Ana? E aí você dá o seu conselho, tá bom? Então vamos lá. Aqui é um nome fictício, tá? Então a Aline de Miracatu tá perguntando: Ana, sou antissocial e introvertida, portanto não gosto de receber visitas e nem fazer visitas. Devo permanecer em quarentena até meados de 2035 para garantir a minha segurança? Minha querida Aline fictícia, não, minha querida, você não tá segura desse jeito não, porque a gente nasceu pra gente interagir, a gente não nasceu pra ser uma ilha. Senão estaríamos todos lá no Tibete, ou então fazendo aqueles retiros eternos para ficarmos... Sabe aquele cara que é o Buda, que fica lá... Buda não, né? Tô brincando. Aquele cara lá que medita, que é totalmente zen. Esse cara é zen? Lá. Bota ele lá no meio da Avenida Paulista, aqui no Gonzaga. Acho um pouco difícil também. Esse cara, ele tem muito a contribuir. Mas... na civilização. A gente precisa continuar evoluindo. E aí eu sei que você fala que seria melhor ficar isolado até 2035, porque é mais cômodo. Mas comodidade
Sabe qual é o sinônimo que eu dou pra comodidade? Qual é? Areia movediça. Olha, vai É afundar. quentinho, é gostosinho, mas tu afunda, tu cresce. Então, ó, vai ficar em isolamento até que venha a segunda ordem, mas essa segunda ordem vai acontecer, porque a nossa vida não é essa. E, ó, aproveita para descobrir, aí sim, que é muito legal, por que que você não gosta de pessoas? Será que você não gosta daqueles teus primeiros relacionamentos, onde você teve notícias de como que é lidar com gente? Então, se foi isso, ou se você teve alguma relação que foi traumática com você, não multiplica isso pro mundo. E também tem outra coisa. Às vezes a gente fala assim, ai, essas pessoas, ai, essa gente burra que não entende nada, ai, tananana. Não é a gente burra que não entende nada. É você que não está conseguindo se expressar. E para você se expressar, você tem que praticar. E isso só dá para fazer com pessoas. Porque se você fizer isso sozinha, tu não está praticando diálogo, tá praticando falar sozinha, né? Falar com o cachorrinho. Tem gente que fala, ah, como é bom, né? Eu prefiro muito mais animais do que gente. Uhum. Só que o animal não vai falar para você, caraca, ficou o dia inteiro, não respondeu minha mensagem. Pô, que falta de consideração. Cachorro não vai fazer isso. Então, pessoas geram conflitos, sim. A gente gera conflito sozinho, inclusive, a gente com a gente mesmo. O que dirá com o outro. Só que estes conflitos é que vão fazendo com que a gente desenvolva, evolua e lapide a nossa personalidade. É isso que a gente veio fazer aqui, né? Não viemos de férias só pra... Não. A vida não é um grande poço de desejos, né? De satisfação de desejo. Ana, que maravilha! Que dicas preciosas que você tá dando pra gente. Estão vendo, gente? Não precisa pirar, é só respirar e se não conseguir se organizar, procura a Ana Detter, que ela ajuda. Obrigado, viu, meu amor? Imagina, eu que agradeço muito. Obrigadão pela sua participação aqui com a gente. Quando a gente voltar ao normal, você dá um pulinho aqui no estúdio pra conversar mais. Um beijo pra você. Com certeza. Obrigada. Beijo grande. Que maravilha, né, gente? Que simpatias, né, as entrevistadas de hoje, a Roberta, a Ana. Viram só? A gente conseguiu fazer tudo isso com muita segurança. Todo mundo que está aqui na equipe está de máscara, com uma distância segura de 1 metro. Os programas foram gravados por videoconferência, então se você puder, fique em casa. Um beijo muito carinhoso e fiquem agora com o Jornal da Band. TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.